meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar aqui na tarde de hoje. A oração é um recurso que a criatura tem para conectar-se com o Pai do infinito, o nosso genitor divino. Isso se estabelece através da alma. A oração é uma súplica da alma do homem que se dirige à alma do infinito, ao Pai do infinito, ao genitor do infinito. Na literatura espírita, nós ficamos sabendo como a prece ela atua diretamente no universo, como o universo responde à súplica das criaturas, à súplica dos homens. Há um momento muito bonito em nosso lar, quando André Luiz é retirado das regiões umbralinas e chega a nosso lar. E na primeira noite, durante os exames, durante o dia, quando cai o entardecer, então o instrutor, o enfermeiro que estava com ele, se despede dele, que é chegado a hora do crepúsculo, em que toda a colônia ora com a diretoria, né? É um momento interessante. Então ele disse, depois eu voltarei. André Luiz sente vontade de acompanhá-lo. Eu não poderia ir com você? Você se sente melhorzinho? O enfermeiro lhe dá o ombro, o braço, ele se apoia e vão a uma sala próxima. Na sala próxima, algumas pessoas estão assistindo, numa sala muito ampla, e lá no final da sala, como uma tela de televisão avançada, ele descreve, e estava filmando, mostrando a diretoria. O diretor sentado em posição de destaque e 72 anciães em derredor. Então, ele vislumbra logo Clarencio, o instrutor que foi retirá-lo do umbral, compondo aquela assembleia distinta. Então, eles entoam um cântico e, depois do cântico, eles fazem uma prece. André Luiz descreve que, no fundo, um coração de cor azulada com estrias douradas se fez resplandecer. E começou como que chovendo flores, pétalas de flores sobre eles. André Luiz estirava a mão, aquelas pétalas batia e desapareciam no crânio, desapareciam. Não é como se fosse uma resposta do infinito, aquela sua súplica de amor. Então ele diz que tão logo a melodia encerrou o cântico, havia se encerrado, eles ouviram como se fosse uma resposta vinda talvez de uma esfera distante, não é? Ouviram aquela melodia indescritível. Então o universo responde. Aliás, me lembrei aqui de uma colocação feita por um físico britânico, Arthur Eddington. Ele diz que a substância do mundo é uma substância mental. É uma substância mental. André Luiz vai nos dizer que o fluido cósmico universal, não é? No qual o universo está mergulhado, é a substância viva da mente de Deus. A substância viva da mente de Deus. Veja a definição de Eddington. É uma substância mental. E a gente fica sabendo que ela é viva e interage diretamente com a mente do homem. Então, a nossa súplica, ela deve ser raciocinada. O que estamos verdadeiramente fazendo? Como estamos verdadeiramente agindo sobre este fluido, não é? Sobre este fluido, que a informação, ela é muito interessante. No livro O Gênese,
Kardec vai dizer lá por volta do capítulo 14 do livro Gênese. Ele vai falar dos fluidos. Então ele faz menção a um fluido espiritual, que é um estado do fluido cósmico universal. Esse fluido espiritual, que aliás ele esclarece, que é uma denominação indevida de fluido espiritual, porque espiritual só mesmo o espírito. Mas por falta de uma nomenclatura, ele chama de fluido espiritual, que é a atmosfera do espírito. Não é? Ele vai nos dizer que o pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para os homens. Através do pensamento, através da vontade, ele exerce nesse fluido, ele imprime a este fluido, né? Ele acumula esse fluido, ele dispersa esse fluido, ele combina esse fluido, assim como um químico combina certas substâncias, alterando-lhe a propriedade. O espírito, usando esse fluido, ele altera-lhe também a propriedade. Assim como o físico, nessas combinações, obedece a leis químicas, o pensamento, Kardec vai nos dizer, que obedecendo a leis que talvez nós desconheçamos, alteram esse fluido. Isso é muito interessante, muito interessante. E essa informação nos chega justamente porque, quando o espírito era invocado nas comunicações, ele se apresentava geralmente na época em que ele tinha vivido, como um escravo, usando as vestimentas, como um uniforme de um oficial. Ele se apresentava sempre daquela forma aos videntes. E Kardec perguntou como aquilo podia acontecer. Aí ele vai explicar isso. Esse fluido, o espírito pensa, imprime. Ele, quando era invocado, que vinha e naquela condição de quando ele tinha vivido, ele automaticamente assumia aquela posição. Muitas vezes fumando um cachimbo, usando um rapé. Isso é interessante colocar, porque nós vamos ver que a mente, ela exerce uma influência fantástica sobre os componentes estruturais do universo. Pensa, cria. O homem pensa, cria. Não é? Ele altera as propriedades do fluido espiritual. Mas isso não é só na condição de espírito, habitando a dimensão espiritual. Não. Kardec nos diz que o homem, o espírito do homem encarnado, também exerce influência sobre esse fluido. Talvez aqui nós possamos entender aquela passagem de Jesus em que ele dormia, a embarcação indo de uma margem à outra, não é? Quando ondas revoltas, o vento começou a soprar muito forte, os discípulos se assustaram, chamaram Jesus e ele acorda e faz uma colocação interessante. Por que a vossa fé é tão tímida? Aí diz ao mar, acalma-te, e ao vento, silencia. Veja que o poder mental e o poder da vontade exercem nos fluidos espirituais, são manipulam esses fluidos às suas necessidades. Pensa numa vida que viveu, já se apresenta como tal. Isso até ele vai esclarecer de forma inconsciente. O espírito faz aquilo de forma inconsciente. E aquele aspecto tem a durabilidade do pensamento. Mudou de pensamento, ele muda de aspecto. Não é? Isso é interessante, porque a gente vai entender aqui que a mente é poderosa, é um poder no homem. Nós temos esse poder. Não é? Jesus diz isso. Tudo quanto pedires em oração, crendo que já recebestes, assim será. Não é?
E a gente vai ver as leis que regem tudo isso no universo. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos conta um fato interessante, né? Ele reproduz a história de um mentor espiritual que estava contando um fato acontecido com ele quando da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra. Eles estavam entrando na cidade inglesa de Bristol, que estava sendo bombardeada. Era noite, as luzes da cidade estavam apagadas para dificultar o bombardeio. E então a caravana de espíritos elevados, quando vai entrando na cidade, e as bombas caindo e explodindo em vários pontos da cidade, ele descreve que viu como um facho de luz intenso ligando a terra ao céu. O instrutor do grupo, que estava comandando o grupo, disse: vamos para ali. E quando chegaram lá, era uma igreja, onde o sacerdote tinha acabado de ler a passagem de Atos, onde Paulo e Silas cantavam na prisão. Paulo e Silas cantavam na prisão. E, nesse momento, os fiéis que estavam ali, pegados nas mãos uns dos outros, começam a entoar um cântico de louvor ao coração do Pai do Infinito. E aquela luz era justamente desses corações que se estendia na direção do infinito. Ele conta uma história interessante, um fato interessante. O mentor espiritual, quando chega aí, pede a todos que se mantenham de pé, em sinal de respeito àquelas almas heróicas. Aquelas almas heróicas. Porque se competia aos políticos do mundo a construção de abrigos antiaéreos, competia aos cristãos do mundo a fabricação de abrigos antitrevosos. As bombas caíam lá fora, explodiam lá fora, mas não naquele recinto. Por quê? A oração, veja, ele lá fora vira um facho de luz que ligava a terra ao céu. Era justamente dentro daquele templo onde aqueles fiéis oravam cheios de fé, obedecendo a leis, não é isso? Leis que regem o mundo espiritual, as leis do amor, que criam anteparo natural, uma proteção natural. As bombas não caíam ali, nem podiam cair, né? Porque havia uma intercessão divina de forças que a gente ignora, mas que são reais e obedecem às leis determinadas pela inteligência suprema da vida, para que assim se processe. Não é assim? Nós somos filhos da luz, porque o nosso genitor é divino e nós herdamos dele tudo aquilo que o genitor divino é. Aliás, isso é uma lei, não é? Tudo que procede do todo, a parte que procede do todo, deve possuir do todo as propriedades do todo. Isso é um princípio, né? Um fragmento de papel, por menor que seja, ele conterá os elementos químicos de onde ele foi retirado. Nós somos criaturas, filhos de um Criador, não é? Nós somos filhos de um Pai eterno. Logo, não morreremos nunca, porque o nosso espírito foi feito à imagem e semelhança de Papai do Céu. A imagem e semelhança. Semelhança vem da palavra símile, o radical vem de símile, análogo, semelhante, análogo ao Criador, não é?
Tudo que o meu genitor é, nós o somos, nós trazemos os seus atributos divinos. Na doutrina espírita, nós ficamos sabendo disso de forma muito bela. André Luiz vai nos falar da sua autoiluminação, o momento em que ele se ilumina pela primeira vez. Não é? Ele descreve isso com uma beleza muito grande. Atravessavam ele, o instrutor e um companheiro, vindo na direção da terra, uma região de pouca luz, onde as sombras se faziam mais espessas. E nesse momento ele diz: ó Pai de bondade, alguma coisa me felicitava o coração, né? Contrastando com as trevas exteriores, raios de intensa luz partiam de todas as células do meu corpo espiritual. Nesse momento, eu e o companheiro caímos de joelho agradecendo ao coração do infinito. Agradecendo ao coração do infinito. Veja o que é que nós somos. O nosso espírito é feito à imagem e semelhança de Deus. A própria Bíblia diz: Deus é luz. João descreve isso. Deus é luz. E todos nós somos filhos da luz. E à medida que nós avançamos, à medida que nós progredimos em amor, em tolerância, em compreensão, em bondade, em entendimento, nós vamos atingindo um patamar de conhecimento e a nossa íntima essência vai se dilatando, vai se ampliando, não é? Isso é muito bonito porque nós aprendemos na própria doutrina espírita que Deus não tem privilégios para com nenhum dos seus filhos. Todos nós partimos do mesmo ponto, tivemos o mesmo ponto de origem, fomos todos criados da mesma maneira, simples e ignorantes, mas dotados à perfeição, compatível com a criatura humana, o grau de evolução compatível com a criatura. Todos nós atingiremos. Nós sabemos que existem vários níveis. O homem, o nível hominal, que passamos ao anjo, ao angelical, que passamos ao arcanjo, ao serafim, e vai aumentando, né, as potestades, os tronos, e vai galgando níveis altíssimos. Papai do céu não tem privilégio com nenhum, né? Ele nos dotou de iguais aptidões, o que deu a um, deu a todos. É por isso que ele é infinitamente justo e bom. O que ele deu a um, deu a todos. Todos nós galgaremos esse ponto, mas esse ponto ele é compatível com o nosso entendimento, não é? A nossa evolução será sempre compatível com o entendimento da criatura. Compatível com o entendimento da criatura. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, logo no primeiro capítulo ele vai falar que participou da palestra do irmão Albério. E é muito interessante o que o irmão Albério diz no discurso que faz. Em determinado momento ele diz, mais ou menos assim, que o universo era a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência todos nós participamos na condição de raios conscientes da eterna sabedoria a manifestar-se em nós segundo o nosso grau de evolução, né? Obedecendo aquele princípio, o conteúdo está para o recipiente, conforme a capacidade do recipiente. A noção que cada um de nós temos do coração generoso da vida, do Pai da vida, faz a diferença. À medida que nós começarmos a conhecer as leis mentais ou leis espirituais que regem a mente, nós poderemos usá-la
convenientemente. Era como quando não conhecíamos a eletricidade. Nós não sabíamos dominar a eletricidade. Hoje nós dominamos a eletricidade. Kardec chega ao ponto de dizer: basta se pensar numa coisa para que essa coisa se produza. É assim que os espíritos se apresentam. Só pensar quando vivia que se apresenta como tal. Aí tem um detalhe muito interessante, não é? A mente, ela está emaranhada com os componentes constitutivos do universo. Por isso que Eddington dizia: a substância do mundo é uma substância mental. Os espíritos nos dizem: estamos mergulhados na substância viva da mente de Deus. A matéria elementar primitiva, esclarecem os espíritos a Kardec, possuía em si, não é, o elemento material, o elemento fluídico e o elemento vital. E o elemento vital, cada partícula dessa está subordinado a leis. Quando nós fazemos a combinação dos elementos químicos, essa combinação está subordinada à lei. Duas moléculas de hidrogênio com uma molécula de oxigênio dá água. Isso não muda. Duas moléculas de hidrogênio com duas moléculas de oxigênio dá água corrosiva. Isso não muda. Isso está subordinado a leis. Kardec diz: assim como o químico altera as propriedades de um fluido, o pensamento e a vontade, o espírito altera as propriedades do fluido espiritual. Pensar, ele cria. Aqui tem uma informação muito interessante. Por que nós estamos doentes se nós temos tanto o poder mental? Ele interfere diretamente nas partículas, nas células. Aquilo que eu penso, aquilo se projeta. Aquilo que eu penso, aquilo se projeta no universo, não é? Então o homem é aquilo que ele pensa ser. Se ele pensa ser rico, próspero, saudável, ele o será, porque a mente imprime nas células do cérebro e a persistência desse pensamento imprime nas células uma constância e uma repetição automática. Obedecendo a leis, aquilo naturalmente acontecerá. É como a gente está aprendendo a dirigir. Nós aprendemos a passar as marchas conscientemente. Mas à medida que você vai repetindo aquele gesto, ele vai caindo no automático. Muitas vezes você, aperreado, vem de determinado canto para casa, não sabe nem como foi que chegou. Você está passando marcha automaticamente. Aquilo faz parte de um departamento da mente. O subconsciente é quem regula isso, não é? Aliás, os estudos dos psicólogos, dos neurologistas, né, apontam para isso. A mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente está em contato com o mundo objetivo, com o mundo das coisas no qual nós nos encontramos. E a mente subconsciente, ela está em contato com o mundo subjetivo. Com o mundo subjetivo. É a mente subconsciente que entra em contato com a mente cósmica da vida, da qual nós nos originamos. É por isso que Miramês vai nos dizer que a mente é um dínamo sagrado que se origina da inteligência suprema do universo, de onde flui ininterruptamente a sua vontade. Veja, estamos ligados à mente cósmica do infinito, não é? Herdamos do Pai todas as qualidades do genitor divino, mas essas qualidades só se manifestam em nós conforme o nosso grau de entendimento acerca dessa realidade. Nós estamos no mundo, mas podemos duvidar de Deus.
de uma inteligência suprema, de uma inteligência transcendente e imanente em tudo, né? Porque Deus está no homem e para além do homem. Nós geralmente fomos educados a buscar o Deus transcendente, o Deus de fora, não é? Nunca nos voltamos para o Deus de dentro. O Deus que Jesus diz que está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós. O Pai está em mim. O Pai também está em vós. Brilhai a vossa luz. Não é aquilo que André Luiz fez brilhar em si. Ela surgiu espontaneamente. É esse o nosso estado ideal, né? De filhos do Altíssimo. Não sabeis que que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós, que vós sois santuários de Deus, do Espírito de Deus. A minha íntima essência, o meu espírito, é feita da essência, da substância, se é que nós podemos falar assim, de que é feita o Pai Celestial. Da substância divina. Ela pulsa em nós. Ela está viva dentro de nós. É por isso que Jesus aconselha: brilhai a vossa luz. Isso é um patrimônio vosso. Não é privilégio não. Todos nós, ele mesmo diz isso. Jesus não nos enganou, não é? Ele vai dizer: podereis fazer o que eu faço, e até bem mais, à medida que fordes evoluindo, galgando patamares novos, atingireis, né, píncaros fantásticos. Foi para isso que nós somos criados, para fazer brilhar em nós aquilo que nós somos. Ainda não se manifestou, mas se manifestará. Aliás, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 39, se não me falha a memória, Jesus diz uma coisa interessante. Porque é da vontade do Pai que me enviou, que nenhuma daqueles que Ele me deu se percam. Nenhum daqueles que Ele me confiou se percam. É da vontade de Papai do Céu isto. E o que é da vontade de Papai do Céu? Que cedo ou tarde não se cumpre, não se realiza. Não é? É questão de tempo. Todos nós brilharemos a nossa luz à medida que avançarmos no amor, porque o amor é a base. A estrutura do universo está sedimentado em cima do amor, não é? A substância do mundo é mental. A mente do Altíssimo é amor em plenitude. Nós somos filhos desse amor. Trazemos em nós a essência desse amor. O coração do Pai pulsa em nós. O amor do Pai pulsa em nós. Ele pede que nos amemos indistintamente uns aos outros, que nos perdoemos mutuamente. Quantas vezes, homem, dilate isso. Perdoe infinitamente. Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Dilate o amor. Esse sentimento do amor pulsa no coração de cada um de nós, de todos nós que somos filhos de Deus. E todos nós o somos. Então, todos nós temos esse patrimônio divino. Naturalmente que isso tudo obedece à vontade humana, né? Nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu posso não querer isso. E a vida respeita a minha liberdade. A vida respeita a minha liberdade de escolha. Eu posso permanecer errando indefinidamente. Indefinidamente. Mas, como tudo está adstrito à lei do progresso, como tudo avança, como tudo progride, como tudo evolui, não é? O nosso próprio ser está vinculado ao progresso e chegará um dia, seja lá o tempo que levar isso, os milênios que levar isso, mas chegará o dia de que a nossa própria natureza reivindicará
aquilo que somos, não é? Reivindicará, porque a fonte que nos gerou é de amor, a fonte que nos gerou é de bondade suprema, é de misericórdia indizível. Mas a ignorância está na nossa base. Todos nós somos feitos simples e ignorantes, mas fadados à perfeição, não é? Fomos dotados de livre-arbítrio, com noções do bem e do mal, as responsabilidades quanto ao porvir, mas eu sou dotado de vontade, eu não quero avançar, eu quero permanecer desse jeito. A vida respeita a minha escolha, não é? Mas chegará o tempo, como tudo está dentro da lei do progresso, que o próprio progresso reivindicará o progresso em nós, não é? Então, o nosso entendimento irá se dilatando, começaremos a compreender a nossa essência, não somos só matéria, somos espíritos, os dois componentes básicos do universo, espírito e matéria, e Deus que paira sobre eles, não é? E aí eles nos ensinam, aí tendes a trindade universal, Deus, espírito e matéria, não é? Então, o nosso espírito precisa da matéria e a matéria precisa do espírito. São dois elementos distintos, mas que se unem para compor a vida. Né? Me lembrei aqui de como os mentores espirituais descrevem o momento em que a célula masculina e a célula feminina se juntam para formar um ovo só. E quando elas se juntam no útero materno, ela atrai o espírito de forma irresistível. Por quê? Porque aquele ovo precisa de um terceiro componente. O componente masculino, o componente feminino e o espírito que, ao se ligar ali, quando eles se juntam, formando o zigoto, ele atua de forma irresistível sobre o espírito, o atraindo e o ligando definitivamente ao embrião que começa a se desenvolver, não é? E à medida que o embrião se desenvolve, vai acoplando molécula a molécula ao corpo pré-existente. O feto vai se desenvolvendo e acoplando molécula a molécula ao corpo pré-existente, que é quem dá a forma ao corpo. Não é isso? Minha unha cresce, mas meu dedo não. Por quê? Porque o dedo obedece a uma forma anterior, ao corpo espiritual pré-existente, E no livro de Gênesis, Kardec vai nos dar uma aula, tem uma mensagem de um espírito, Kahneman, onde ele vai nos dizer que o espírito é o espírito quem constrói o corpo. E essa informação ela é muito interessante. Se é o relojoeiro quem constrói o relógio, todo e qualquer problema que o relógio venha a ter, ninguém melhor do que o relojoeiro para consertá-lo. Seja qual for o problema que o relógio tenha, o relojoeiro saberá consertá-lo. Se é o espírito quem constrói o corpo, como é, e nós sabemos disso através da revelação e das revelações espirituais, não é? Ninguém melhor do que o espírito para curar toda e qualquer problemática que o corpo venha a possuir, venha a apresentar, não é? Nessa comunicação, né, do livro Gênesis, se não me falha a memória, no item 27 do segundo capítulo de Gênesis, do livro Gênesis, ele vai nos dizer que assim como Deus está em toda a natureza, o Espírito está em toda parte no corpo. Assim como uma criatura pensa, Deus sabe, uma célula vibra, o Espírito sente. Veja, uma célula vibra e somos mais de 50 trilhões de células, funcionando todas harmonicamente.
Cada uma sabe o papel que deve desempenhar. As células do neurônios têm uma função, as células digestivas outra função, as células do sangue outra função. Cada uma desempenha o seu papel sob o comando do espírito. A vida que pulsa em cada átomo do nosso corpo, em cada partícula do nosso corpo, a vida que pulsa nele é a vida de Deus. A vida de Deus. É um princípio em nós divino. Papai do céu não pode adoecer. Esse princípio, a vida não adoece. Mas por que adoecemos? Porque ignoramos essa verdade acerca de nós mesmos. A mente, ela que está no espírito, o espírito é um foco de inteligência, o espírito é uma mente, que a ciência divide em duas partes, a mente consciente, que é essa que estamos interagindo, e a mente subconsciente. Essa mente subconsciente em nós representa 95% da nossa mente. E essa mente, você pensa o que você deseja, a mente subconsciente executa. Ela é a mente automática, automaticamente ela vai fazendo aquilo que ela deve fazer. Então, o poder que paira em nossas mãos é fantástico. Não é assim? O poder que paira em nossas mãos é fantástico. Quando nós soubermos utilizar os poderes da mente, não é? Que estão respaldados na lei de amor. Olha como é que os espíritos dizem. O pensamento e a vontade são para o espírito o que a mão é para o homem. O pensamento e a vontade. Pensando com vontade naquilo que você deseja, sobre a saúde, sobre a abundância, sobre a alegria, sobre a paz, sobre tudo, enfim, a tendência é que aquilo se execute. Aquilo está no âmbito de leis eternas, criadas pela inteligência suprema. A nossa inteligência, a nossa mente é filha da mente cósmica, a mente do infinito. Aliás, a questão 79 do Livro dos Espíritos vem nos dizer exatamente isso, né? Que o nosso espírito é uma individualização da inteligência suprema, que se manifesta através de nós. Em linguagem de hoje, como nós diríamos isso? O espírito é uma individualização do princípio inteligente. O meu espírito é uma individualização da mente cósmica, que se manifesta por nosso intermédio. Por nosso intermédio, nós poderemos acionar toda e qualquer célula do corpo para que trabalhe harmonicamente com as leis que regem o infinito. A vida que pulsa em cada célula do meu corpo é a vida da vida, é a vida de Deus, que não pode adoecer, porque Deus não adoece, a substância de Deus, a vida de Deus não adoece. Nós adoecemos porque ignoramos essa realidade. Ignoramos essa verdade fantástica. É como se nós habitássemos em cima, dentro de um casebre muito humilde, mas debaixo do chão do casebre existisse um tesouro. Mas se eu não sei da existência daquele tesouro, eu posso morrer de fome. Mas se eu sei da existência daquele tesouro, eu poderei usá-lo convenientemente. Assim, são essas verdades em nós. Isso é uma realidade. A nossa mente, ela possui possibilidades infinitas. O homem, ele pensa no que ele quiser. O poder do homem é ilimitado e criativo. Criativo, não é? A maior descoberta de todos os tempos foi o pensamento. A maior descoberta, porque tudo que existe na Terra, tudo que vemos na Terra, os prédios, as casas, as construções,
tudo que foi feito pelo homem, pela mão do homem, começou no pensamento, na mente. O engenheiro pensa no prédio, coloca na planta, passa para o mestre de obra e o prédio aparece tal qual estava na mente do engenheiro. Tudo, enfim, o poder criativo do homem, ele é fantástico. A nossa mente, como bem foi dito lá de trás, não é? A substância do mundo é mental. A nossa mente é um patrimônio divino no homem. É o espírito quem pensa. É o espírito quem pensa. O espírito, que sou eu no corpo, que estou no corpo, foi feito à imagem e semelhança de Papai do Céu. Papai do Céu. Ele verdadeiramente nos ama. Ele nos dotou com essas qualidades. Nós somos herdeiros do seu amor, não é? É por isso que Divaldo escreve de forma tão bonita. Estás mergulhados no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. Com sabedoria. Então, meus amigos, era mais ou menos isso que eu gostaria de dizer a vocês na tarde de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção. Saúde e paz para todos nós. Um grande abraço. Fechemos os nossos olhos e elevando o nosso pensamento ao alto, busquemos a sintonia com Leopoldo Machado e todos os amigos de luz que ali trabalham. Pai amado de infinita bondade, olha por todos nós. Olha pela humanidade, confusa nesse momento tão delicado da humanidade. É difícil, é complicado, mas com as preces e a ajuda de todos, certamente chegaremos a um final com muito maior aprendizado e entendendo muito mais sobre nós mesmos e sobre a vida. Agradecemos, Pai, pelas oportunidades que colocas à nossa frente para que nos tornemos seres humanos melhores. Olha por todos, olha pelas equipes médicas, olha por todos aqueles que se dedicam diariamente a salvar vidas. E sede conosco, Mestre amado, hoje e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja.